tarde, tudo bem? Eu sou a Andressa Messi e esse é o primeiro podcast dos associados. Estamos aqui com a nossa primeira convidada, Raquel Poloni. Seja bem-vinda, Raquel, tudo bem? Boa tarde, Andressa. Eu tô até nervosa, gente. Eu vou confessar com vocês aqui. Eu não sei o que vai acontecer, porque a Andressa preparou esse podcast surpresa aqui, né? E é uma oportunidade para todos os associados, né? Vir contar a sua história aqui na Assisa e a gente vai estar divulgando esse material depois nas redes sociais e tudo mais. Então, eu estou aqui como uma boa cobaia que sou. E vamos lá, Andressa. Quero agradecer, né, a sua disponibilidade de você estar aqui. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, né? Mas o podcast, ele tem o objetivo da gente contar as histórias dos associados. E também mostrar para as pessoas que estão nos assistindo que no início sempre é difícil, mas a única coisa que a gente não pode fazer é desistir em divulgar as empresas da nossa cidade, os empreendedores associados à Assis. Porque o dia a dia da gente é corrido, né? Às vezes passa despercebido as empresas e a gente nem sabe da existência de muitas empresas, né? Então, o nosso objetivo é divulgar as empresas da cidade. E gerar esse network, né, Andressa? Isso. Porque assim, hoje a gente não fala mais em gerar clientes, a gente fala em gerar relacionamentos. E o network é a base dos relacionamentos. Então, assim, parabéns pela ideia e pela iniciativa e pela proatividade de botar esse podcast para rodar, que eu acredito que vai ser muito, muito enriquecedor aqui para o nosso network interno. Mas principalmente, assim, para a gente estar conhecendo as histórias de sucesso. Porque às vezes a gente vai em palestras e coisas assim, e a gente se empolga e a gente se motiva pelas histórias de sucesso das pessoas. Mas o quanto de história de sucesso que a gente tem aqui na nossa terra, na nossa casa, que a gente não conta elas, né? São histórias que não são contadas e que são fonte de muita inspiração também. Verdade. Então, aí, mais uma vez, parabéns, Andressa, pela tua iniciativa. A Raquel, ela é dona da Coach Consultoria de Negócios. Então, aí eu vou fazer algumas perguntinhas para a gente conhecer melhor o que é o negócio dela e o que ela faz. Então, vamos lá, Raquel? Vai lá, meu. Tô até com medo. Como que foi a sua trajetória até a iniciativa de você se tornar um empreendedor? Nossa, então assim, a minha história, ela é uma história longa, mas como empreendedora eu sou ainda um bebezinho, né, Andressa? Eu falo que estou engatinhando ainda como empreendedora, porque a minha empresa ela não tem 2 anos ainda, tem 1 ano e meio de existência, mas só no final do ano passado que eu passei a cuidar 100% da minha empresa. Antes eu trabalhava ainda de, né, CLT, que a gente diz, e faz nem 1 ano aí que eu tô só com a empresa. Graças a Deus, eu tô bem feliz com o resultado que tá vindo. Mas aí, né, eu brinco que eu sou daqui, eu sou prata da casa, né? Eu nasci aqui, fui pro mundo e voltei, né? Então, nessa minha trajetória, nessas minhas andanças aí, eu morei em Santa Catarina, morei em São Paulo, eu morei no Pernambuco. E do Pernambuco eu voltei para Chapecó e em 2018 eu vim para Trindade do Sul. Muito conhecimento, né? Carreguei bastante coisa, aprendi muita coisa, gente. Então, assim, a gente esquece as horas que a gente trabalhou, a gente esquece os perrengues que a gente passou na vida, mas a gente não esquece as pessoas, sabe? Tem muita gente, assim, que trabalhou comigo lá no começo, quando eu trabalhava na área de desossa da então Sadia, que hoje é BRF, mas era Sadia, que a gente tem lembrança até hoje ainda. E eu fui para Chapecó com 17 anos, né, muito madura, responsável, para estudar. Era muito forte a vontade de estudar, eu queria uma formação. Daí eu comecei administração, eu brinco que assim, a gente, eu posso provar isso. A parcela da minha faculdade, a mensalidade da faculdade era R$ 369 na época de administração. E naquela época a gente fazia vestibular para poder entrar no curso de administração. Ele era super concorrido. Não é que nem hoje, assim, a disponibilidade de curso superior que tem, você vai lá e a maioria dos cursos, né, com exceção de medicina e alguns outros cursos que você precisa prestar vestibular para passar, a maioria dos cursos você vai lá, faz uma prova de aptidão e você é aceito na universidade. Na minha época, não, a gente tinha que estudar muito para passar no vestibular. Era 5 por 1 no curso de administração da Chapecó. E eu consegui passar, graças a Deus, né? Passei no curso e eu trabalhava de madrugada. O meu salário era R$ 339, nominal.
E né, já aí já faltava dinheiro, mas aí você sabe, né? Tinha desconto de INSS, vale alimentação e algumas coisinhas. A conta nunca fechou, tá? A conta não fechou, mas nunca me impediu também de eu querer fazer, sabe? Gosto de contar essa história porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas a Raquel tem sorte. Eu falo que eu fiz a minha sorte, porque eu tinha tudo para não ir para a faculdade. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro nem para pôr passe de estudante no cartãozinho para ir de ônibus. Eu tinha que ir a pé e voltar a pé, na chuva, no frio. E assim foi um ano. E nesse um ano, um pouco eu pagava a faculdade, um pouco eu não, a maioria eu não conseguia pagar, né? E eu tive que parar durante um ano para juntar dinheiro para poder negociar as dívidas na faculdade para poder continuar. Eu consegui, graças a Deus, eu consegui retornar, as coisas começaram a mudar, porque daí eu saí, eu ganhei a minha primeira promoção. E eu fui para a área de logística. Eu morava bem pertinho do meu trabalho, dava 5 minutinhos, mas eu fiz uma escolha na época que todo mundo dizia que eu era maluca, né? Ah, você vai sair do ladinho da sua casa e em 5 minutos você está dentro da empresa para atravessar a cidade, pegar 2 ônibus, tinha hora para entrar e não tinha hora para sair, só para ir trabalhar numa área administrativa. Eu falei, mas é lá que eu vou. Mas é uma oportunidade melhor do que tu tinha no momento, né? Era, Andressa, eu sempre falo, as oportunidades, elas estão onde ninguém quer ir. E assim, ninguém queria ir para trabalhar no CD, né? Era um centro de distribuição, ninguém queria ir para o CD, porque era justamente assim uma realidade. A gente tinha hora para começar, a gente tinha hora para acabar, porque era uma operação que estava iniciando, então assim, com muito problema, com muito desafio, e a galera não queria. E como eles não queriam, eu pensei, a minha chance lá de passar na vaga é maior do que se eu quiser ficar aqui no RH ou na controladoria, que eram vagas que também tinham naquele momento. E eu fui. E mais disputada, né, na verdade. Sim, porque daí ali eu tinha, os meus concorrentes tinham 3, 4 anos de empresa, estavam mais da metade da faculdade. A minha faculdade estava parada nesse momento, né? Mas graças a Deus, quando eu comecei lá, as coisas começaram a engrenar de volta. Eu lembro que depois de 3 meses que eu estava na minha função, meu chefe me chamou e falou assim, Raquel, vou te dar um aumento para poder voltar a estudar. Né? Isso foi finalzinho do ano, assim, e daí eu consegui voltar. E foi. Cheguei atrasada em muita prova, levava o telefone da empresa para a sala de aula, porque eu saía, mas o trabalho não acabava, né? E eu nunca tive problema com isso. Eu fazia tranquilamente, de boas, assim, esse processo. E em 2007, eu estava no último período de administração, fui atrás de uma oportunidade, né? Apareceu um processo seletivo interno lá na empresa para supervisor de logística, mas era numa cidade chamada Jundiaí, no interior de São Paulo. Eu olhei para aquele negócio, tinha tudo a ver com o que eu sabia fazer. Eu falei, mas eu acho que eu vou tentar. Sim. Falei com o meu chefe, né? Ele me liberou para ir, eu tive que ir para São Paulo, tive que ir lá para Jundiaí para fazer o processo de entrevista e tudo mais. E eu vim de lá com uma vontade de morar naquele lugar. Né? Mas eu não sabia que eu ia passar no processo, porque eu não imaginava que eu poderia passar no processo de seleção, porque era uma vaga para supervisão e eu nunca tinha liderado nada na vida. Eu era muito proativa, mas eu nunca tive uma equipe, sabe? De dizer, ah, eu tenho uma equipe de 2 pessoas que eu sou responsável pelos resultados deles. Eu nunca tive isso. Então eu pensei, não tenho muita chance de passar nesse negócio. Mas eu passei, né? Eu passei. Eu tinha 23 anos nessa época e eu falo que eu saí de um salário de R$ 900 para um de R$ 3.900, de um mês para o outro. E eu só consegui isso, Andressa, porque eu estava estudando, sabe? Porque se eu tivesse me acomodado, achado mais desculpa do que motivo para ir, porque muitas vezes eu cheguei na faculdade embaixo de chuva, cheguei em casa congelada de frio. Se eu tivesse olhado para as dificuldades, eu não teria ido. E com certeza não teria conseguido essa oportunidade. Então, ali começou. Eu aprendi muitas coisas. A empresa que eu trabalhava foi, assim, uma das melhores empresas que eu trabalhei na vida, porque a gente aprendeu muito. Era muito puxado, era bem exigido, um monte de coisa, mas tinha, assim, a oportunidade de aprender. E foi uma coisa que eu levo para a vida, assim, que é ensinar tudo que a gente sabe, a gente ensina para alguém. Sim. Porque tudo que eu aprendi lá dentro, eu aprendi porque alguém me ensinou. Então, sempre tem a pessoa que te puxa o tapetinho, que, né? Mas sempre tem uma alma que te ensina. E eu levei muito isso. Então, bom, tu trabalha comigo, tu sabe que todo dia tu fala, Andressa, vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque quando a gente sobe um degrauzinho, a gente tem a obrigação de olhar para baixo e puxar alguém junto com a gente.
né? Porque a vida tá te dando esse presente. Aí, depois que eu voltei, eu tava em Vitória de Santo Antão nessa época, 2013, eu queria voltar para casa, né? Tava longe de casa, já tinha os dois meninos, queria voltar embora. Ah, só você morava lá, então. Eu, meu marido e minhas crianças, né? Porque coitado do Jomar, eu sempre pus ele na mala e carreguei pra onde eu ia. Sim. Mesmo que às vezes ele não queria ir muito, sabe? Mas eu falava, cara, se tu não ir, tu vai ficar sozinho, porque eu tô indo, né? E às vezes ele. E aí ele acostumou um pouco também de ir junto. Para todos os lugares, assim, ele me acompanhou. Isso é uma das coisas que eu tenho que dar os méritos para ele, porque, tipo, ele, apesar de reclamava, né, com todo mundo de mudança e tudo mais. E ele é uma pessoa que tem um perfil um pouco mais conforme, de perfil comportamental, então ele tem uma certa resistência a mudar. Mas ele acabava cedendo com era uma coisa que era importante pra gente, ia ser legal pra todo mundo e ele acabava vindo. Família, relação de família, era eu, meu marido e os dois menininhos. Ele fala assim, a gente se juntava com pessoas estranhas, sabe? Uma pessoa do Rio de Janeiro, um casal de Minas Gerais, um casal de São Paulo e o nosso final de ano era assim, sabe? A gente se juntava, o grupo dos forasteiros, a gente chamava assim, o grupo dos forasteiros, porque não tinha família, né? A gente não tinha referência de família. E aí, em 2013, eu queria voltar para casa. Esse era o meu objetivo, de voltar para casa. E eu tinha, nessa época, já a intenção de trabalhar com consultoria, com treinamentos. Eu sempre tive facilidade de fazer esses processos dentro da empresa, das empresas que eu trabalhei. Isso em 2013, né? Mas aí quando eu voltei, eu fiquei em Chapecó. E aí eu escrevi uma outra história de 5 anos numa outra empresa muito bacana, que foi a Aurora, né? Que eu falo assim, uma das melhores empresas que eu trabalhei na vida, sabe? Em todos os sentidos, em todos os sentidos, de valorização de pessoas, de sentimento de cooperativismo, de pertencimento, de metodologias, de oportunidade de crescimento. Então, assim, é uma empresa que valoriza muito, que vale muito a pena, assim, quando as pessoas falam, ah, que eu tô indo trabalhar na Aurora, eu falo, aproveita porque o tempo que tu fica lá é um tempo que tu vai aprender, que tu vai ter oportunidade de crescer, porque a empresa, ela planejadamente cresce e ela oportuniza quem está dentro. E aí fiquei 5 anos lá e vim para Trindade. Vim para Trindade, eu falo que bem orquestrada por alguém que é muito maior do que a gente, porque foi tudo muito encaixadinho, assim. Eu tinha minha pequenininha bem recém-nascida, assim, e eu recebi o convite para vir morar em Trindade, porque eu sempre falava assim na Aurora, que eu não queria mais ir embora, né? Eu não queria ir para longe, para São Paulo. Eu recebi algumas propostas e eu sempre recusei nesse sentido. Eu queria mais ir embora porque eu queria ficar perto da minha mãe. E o único lugar que eu me mudaria de Chapecó era para cá. Aí eu recebi a proposta de vir trabalhar na JBS. Isso foi em dezembro, eu ainda estava de licença maternidade. Então, assim, foi um processo muito legal, porque daí teve toda essa parte de eu esperar acabar minha licença maternidade, eu voltei, fiquei 30 dias na empresa, né, para daí me desligar, e aí eu, né, vim para cá, finalzinho de fevereiro, eu me mudei para Trindade. Na JBS, também tive o prazer de rever muitos colegas, trabalhar com gente muito legal, assim, conheci muita gente boa também dentro da empresa. Sim, foi que ano? Eu voltei em 2018, mas aí no início de 2019 eu acabei saindo da JBS por algumas questões aqui de interesses, não estava muito se adaptando os meus interesses com os da empresa, eu acabei saindo. Sim. E quando eu saí, eu pensei, bom, agora é a hora que eu tenho que ir para aquilo que eu sempre quis fazer, né? Que era a parte de consultoria e tudo mais. Só que aí eu me dei conta, falei, gente, eu não sei fazer esse negócio, né? Eu sabia fazer processo de gestão, eu sabia liderar dentro da empresa. Como é que eu fazia isso no meu negócio e mais? Como que eu ajudava as pessoas a gerirem os seus negócios? Como que eu ajudava eles a aproveitar melhor as oportunidades? Eu não sabia fazer. Aí a gente faz o que a gente tem que fazer nessas horas. A gente vai estudar mais um pouco. Então a gente foi lá, eu fui lá, fiz vários cursos de 2019 para cá. Eu fiz várias formações, várias certificações. Daí eu fui para a escola nessa época, foi onde que eu conheci você. Conheci a Andressa, conheci uma galera, assim, né, de jovens aprendizes, e foi uma época muito legal da minha vida, porque eu pude fazer uma coisa. Ai, que bom! Porque eu consegui fazer ali uma coisa que eu gosto muito, que era de ensinar o que eu sabia, né? Então, quem foi meu aluno, né, pode falar aí.
que eu divido tudo que eu sei com o maior carinho, assim, e não escondo nada, né? E às vezes eu falo assim, gente, isso daqui a vida não ensina o que eu vou estar te falando agora, não tá nos livros, porque é muita vivência, né, de estar lá no dia a dia. Aí eu fiquei na escola de 2019 até 2020, final de 2021. Daí no finalzinho de 2021, eu tinha aquela preocupação de onde eu ia encaixar a escola esse ano, porque eu sabia que a escola ia abrir mais uma turma e que ia demandar de mim o dia inteiro, e daí ou era escolher seguir com o meu projeto, com a minha empresa, ou era escolher a escola e ficar o dia todo disponível. Eu acabei escolhendo meu negócio. Porque eu penso assim, tudo que eu aprendi, Andressa, nessas 17 anos, quase 20 anos de experiência dentro das empresas, mais na escola, eu queria dividir com as pessoas. Porque o que eu vejo de diferença entre grandes empresas, as empresas de menor porte, é duas coisas. As empresas locais, elas não têm ferramentas de gestão e elas não têm gestão estratégica. Então, assim, são duas coisas que fazem a diferença. Você pega uma empresa do porte da Aurora, por exemplo, eles têm um planejamento de tudo que vai acontecer nos próximos 2 anos, nos próximos 3, nos próximos 5, nos próximos 10 anos. Eles sabem aonde eles querem estar daqui 10 anos. E quando a gente cuida de pequenos negócios, muitas vezes a gente começa esses negócios para suprir uma necessidade. Tipo, ó, tem uma demanda no mercado, né, de uma padaria, eu vou lá e aproveito essa oportunidade e abro a padaria. Mas eu não sei fazer a gestão desse processo. Eu não sei cuidar da parte financeira, né, que não é só, eu sou uma boa padeira, então eu vou me dar bem fazendo pão. Cara, não é só isso, porque não é só fazer o pão. Sim. Você tem que saber comprar, você tem que saber precificar, você precisa saber vender, você precisa fazer o marketing, né? E aí eu vejo muita gente assim achando que tirar foto e postar no perfil do Instagram e no Facebook do produto é fazer marketing. Gente, isso não é fazer marketing, né? Marketing tem toda uma estratégia por trás. Então a ideia, a minha, assim, sempre foi trazer essas ferramentas de gestão e para implementar para pequenos negócios de uma forma simplificada, de uma forma que fosse mais fácil, fizesse mais sentido para as pessoas, porque é difícil quando eu começo a falar, porque a gente fala umas línguas muito estranhas quando a gente pensa em grandes empresas. Você entra dentro de uma corporação, você tem que aprender a falar tudo de novo, né? Porque os caras começam a falar um negócio de B2B, de SWOT, de PDCA, e você fala, caramba, o que que eles estão... Que bichinho que é esse? Desses exemplos, assim, eu tenho uma história que eu conto e dou risada de mim mesmo nessa história, porque quando quando eu fui trabalhar na área da logística, a logística tem muita palavra esquisita, gente, muita coisa estranha. E tinha um guri lá que ele fazia um negócio que ele chamava de gestão de caixa d'água. Sério, era essa a expressão, gestão de caixa d'água. E eu pensava assim, gente, o que que a Casan, que é a empresa de fornecimento de água de Santa Catarina, eu falei, o que que a Casan tem a ver com isso aqui, cara, na minha inocência? Né? Aí, com o passar do tempo ali, eu fui entender que, na verdade, a caixa d'água era o quê? Tipo, o estoque dele, ele olhava o estoque como se fosse uma caixa d'água. E aí ele tinha que olhar que a caixa d'água nem podia transbordar, né, de muito produto, que senão vencia o produto dentro do estoque, e também não pode ficar vazia, uma caixa d'água não pode ficar vazia. Sim. E era essa analogia que tinha. Então, assim, é muito estranho as linguagens que se tem. E aí, trazer isso para o dia a dia e continuar fazendo uma das coisas que eu gosto muito, que é de ensinar, foi o que me levou a formar essa mini empresa, né? De gestão de treinamentos e consultoria, né? De coaching e consultoria aqui na cidade. Fácil não é, né? Porque tem dias que a gente pensa assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para, né, para pagar o aluguel do mês que vem? Sim. Porque todo o processo que começa, toda empresa que começa, ela começa pequena. E a minha não é diferente. Ela Sim. começou pequenininha. Você começa com 0 clientes, né? Então, até tu conseguir um cliente, daí você dá resultado para aquele cliente, para ele te indicar, para você conseguir outro cliente, demora um tempinho, sabe? As coisas não vão acontecendo assim de uma hora para outra. Mas
hoje eu posso dizer assim, estou em franco crescimento, né? Eu não vejo a hora de eu começar a ampliar a minha equipe, né? Porque hoje eu sou uma empresa de uma eu-equipe. Meio que eu chuto o escanteio, corro para cabecear, levanto a bandeirinha e faço um pouco de tudo. Mas para mim poder ajudar mais empresas, como eu venho fazendo hoje, eu vou precisar estruturar uma equipe, né? Eu vou Sim. precisar criar uma estrutura para isso acontecer. Só que lógico, né? Pensadinho, né? Com as coisas colocadinhas no chão. E aí, às vezes, eu vejo, nossa, eu vejo muita gente. Eu vim com uma bagagem, isso eu posso dizer assim, que é uma das vantagens minha, porque eu vim com uma bagagem grande de conhecimento da parte de gestão, principalmente da parte financeira, talvez me facilitou, sabe, algumas coisas de saber que eu precisava ter uma reserva, né? O problema é quando essa reserva acaba, e sim, essa reserva acaba, né? Então, você tem que ter ah, uma expectativa, e principalmente, você não pode, você tem que ter um planejamento das coisas e pedir ajuda, né, Andressa? Uma das coisas que eu faço muito, fiz muito, investi muito em conhecimento e aprender com gente que já fez, que já passou pelo processo. Então, isso fez a diferença para mim, tá hoje aqui, né? E a associação agregou nem dá para falar assim, o tanto de conhecimento que a associação acabou agregando, porque, de novo, né, gera aquela questão do network que a gente falou no começo, né? A associação me possibilitou muito network, não só aqui dentro da cidade, mas da região como um todo, né? Sim. Então, Conheceu mais empresas como a CISA, isso? isso, conheci muitas empresas, porque daí, assim, participando dos fóruns regionais, né? Você vai conhecendo outros presidentes de associações que também são empresários. Então, assim, hoje, por exemplo, eu já fui ministrar treinamento em Frederico, aí o pessoal já me perguntou, Raquel, quando você vai voltar aqui com o treinamento de novo? Falei, ó, estamos aguardando data para novembro. Então, assim, é uma visibilidade que tu consegue porque você tá criando esses relacionamentos, senão, né, talvez eu ia demorar, sei lá, muito mais tempo para poder chegar lá numa cidade como Frederico para poder mostrar o meu trabalho. É um processo assim, eu sei que eu tenho muito que andar ainda, sabe? Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Então, quando eu olho para o que eu já, né, que eu já passei, dá para dizer assim que a minha história ela é dividida em duas partes, uma história corporativa, profissional corporativa, de tudo de eu começar lá de baixo para construir uma carreira de respeito dentro de empresas e uma das coisas assim que eu lembro também e é legal isso, né, pode servir de inspiração não só para quem é empresário, mas para quem está trabalhando, né, que às vezes tu entra ali na empresa, sei lá, como empacotador, como auxiliar de serviços gerais e às vezes tu entra ali e tu não vê perspectiva da tua vida, né? E sempre quando eu comecei trabalhar lá na Sadia, lá em 2002, que foi quando eu comecei a trabalhar lá, eu olhava para aquele negócio e eu falava assim, um dia as pessoas vão saber quem eu sou aqui dentro. E isso foi uma das coisas assim, eu tinha objetivos, eu queria construir uma carreira lá dentro. Assim, muitas histórias de pessoas que começaram como eu estava começando naquele dia e chegaram a cargos de liderança, cargos de gestão, cargos de destaque me inspiraram para fazer o que precisava ser feito, para fazer as escolhas que eu tive que fazer, porque a gente abre mão de muita coisa, né? Sim. Eu falo assim, não é abrir mão, Andressa, às vezes é trocar, sabe? É trocar aquela saidinha no final de semana por uma noite de estudos, porque essa noite de estudo, lá na frente, ela vai te dar vantagem competitiva num processo de seleção, por exemplo. Às vezes é comprar um telefone novo, alguma coisa nova para comprar um curso, sabe? Porque esse curso vai te dar lá na frente, vai te dar retorno. Sim. O telefone você compra, você vai lá, sei lá, gasta lá 1.800, R$ 2.000 no telefone, esse telefone ele vai depreciando, ele não vai te gerar valor, né? Você gasta R$ 2.000 no curso, esse curso vai te trazer 4, 10, talvez muito mais do que isso, sabe? Sim. Então, eu sempre tive isso muito claro, de fazer as escolhas e me inspirar em história de sucesso. A gente teve essa semana aqui a palestra do Ramir lá na Câmara de Vereadores, né? Sim.
Choveu horrores, né, Andressa? Choveu horrores, só tava lá quem era realmente comprometido, que queria estar lá, porque tava muita chuva, mas valeu a pena estar lá, porque pensar a história do cara é Sim. fora de série, né? Muito bom, muito maravilhosa. A história, né, de sucesso e crescimento dele é fantástica, né? Isso. Cara, quando ele começa falando assim que ele foi expulso de todas as escolas da cidade que ele morava, É, você falava, nossa, era uma pessoa que tinha tudo para dar errado na vida, né? sim. E são histórias como essa que esse podcast quer montar, né? Que a gente quer mostrar. Porque olha quantas empresas bacanas a gente tem hoje aqui. São quantos associados, Andressa? 82. 82 empresas associadas. Dentro dessas 82 empresas aí, quantas são 82 histórias Sim. de superação, de sucesso, de persistência que a gente tem para contar, né? E para servir de incentivo, né? Inspiração, né? Inspiração. As pessoas que estão começando agora, né, ter um incentivo maior para não desistir, né? E buscar conhecimento e vamos pra frente. Eu tô no começo, eu falo assim, eu tô bem no comecinho, né? Sim. Mas eu considero que eu já passei algumas fases. Acho que eu espero que as piores fases tenham passado. Eu realmente espero que as piores fases tenham passado. Mas eu sei que eu vou ter muito desafio pela frente. Sim. E eu converso com pessoas que estão começando e eu falo, olha, não desiste no primeiro obstáculo, Uhum. né? Porque às vezes você começa, vem assim, os primeiros 3, 4 clientes, né? Dependendo do que tu faz, os primeiros 3, 4 meses vem fácil, sabe? É porque é novidade, as pessoas querem entender o que que é. Então, assim, Sim. tem um giro legal. A curiosidade ajuda você a vender, seja lá o que você estiver vendendo, seja comida, roupa, calçado, parafuso, conhecimento, o que você quiser vender. Depois do quarto mês vem o primeiro baque. Pelo menos comigo foi assim, sabe? Depois do quarto mês veio o primeiro baque do tipo assim, tá, e agora para onde é que eu tá? E agora como é que eu consigo mais cliente? E agora como é que eu faço para vender de novo, né? Porque meio que dá assim, a primeira onda de empolgação ela termina. Sim. E aí, só que você precisa continuar faturando, você precisa continuar dando fluxo. Então, é um desafio. E ter um planejamento estratégico faz toda a diferença nesse negócio. Então, assim, saber as escolhas que você vai fazer. Tipo, ó, Sim. para que lado que eu tenho que ir agora, né? Então, aí passa esses primeiros desafios, né? Vai melhorando. A gente tem muitas instituições que podem me ajudar, sabe? Então, assim, a associação comercial é uma instituição que serve de suporte para o empreendedor. O Sebrae é uma outra instituição que está ali para ajudar pequenos negócios. E assim, e o que tem, né, Andressa, Sim. de curso gratuito, Muito. né? É só tu ter um tempo para, às vezes tu tá ali falando assim, beleza, Raquel, eu quero melhorar, eu quero desenvolver, eu quero me aperfeiçoar, mas eu não tenho dinheiro para investir. Tipo, eu tô numa situação que eu não tenho dinheiro para investir. A gente tem, se entrar dentro das plataformas do Sebrae, tem, ó, no mínimo uns 100 cursos gratuitos. Você vai gastar R$ 0 esses cursos. Sim, e são cursos bons, não é? Porque é de graça, não tem custo nenhum, que são cursos que não são bons, né? Eles são maravilhosos, os cursos. Qualidade de mídia, de conteúdo, de tudo, né? Sim. São feitos e tem um padrão bem bacana. E tá ali à disposição. O que que eu vejo assim, muita gente não tem acesso. Por isso que eu vejo assim, ó, às vezes o nosso papel enquanto associação e o meu papel enquanto propagadora de conhecimento é levar isso, sabe, para mais gente. Sim. E às vezes assim, eu até por conta da correria e tudo mais, eu acabo não conseguindo falar com as pessoas seguidamente na rede social. Mas é muito bacana quando eu encontro algumas pessoas e falo assim: Ah, eu não conheço você, né? E ela fala assim: Mas eu te conheço. Eu te conheço. Então, isso é bem bacana. Mas é isso, assim, de dizer que quem tiver ou começando, ou às vezes você tá lá com 20 anos de empresa, a crise não tem idade de empresa para chegar, sabe? Não é que nem adolescente, que a gente sabe que quando a gente chegar lá nos 12, 13 anos, você vai passar pela crise da adolescência. Empresa não é isso, né? Empresa pode passar por crise a qualquer momento, né? Veio aí a pandemia e botou todo mundo à prova, mas
Na hora que a gente tem qualquer desafio ou qualquer problema em qualquer sentido, seja de financeiro, seja de posicionamento, seja, né, é importante a gente primeiro buscar ajuda, né, e recorrer ao planejamento estratégico. E desistir, eu assim, não é uma opção. Para mim nunca foi uma opção desistir. Então você fala para mim, vai parar algum dia quando eu tiver bem ideinha, que eu Vai lá. capaz de eu estar lá, né, na UTI e falar, peraí que eu tenho um e-mail para mandar. Raquel, e os seus clientes? Os seus clientes são fixos? O meu trabalho é bem complicado, né? Complicado não, é diferente. Sim. Eu vendo uma coisa que você não consegue levar para casa, Andressa. Uhum. Eu vendo conhecimento. Então, assim, é diferente você vai lá no supermercado, você compra um litro de leite, leva um litro de leite, você tá vendo um litro de leite, Sim. ele custa, sei lá, quanto que tá um litro de leite, 7, 8 reais, né? Dependendo do local que você compra, ou se tá na promoção ou não. Mas você tá vendo o litro de leite e você sabe que você tá levando ele para casa. Você vai na loja, você compra uma peça de roupa, você leva essa roupa para casa, você sabe que você vai usar ela várias vezes. Eu vendo um negócio que chama conhecimento. E isso é intangível, não dá para botar na sacolinha, Sim. né? Só que quando eu entro dentro de um negócio, eu entro com duas coisas em mente. Primeiro, esse negócio precisa dar resultado, né? Ele precisa sair do patamar que está e começar a ter mais lucro ou voltar a ter lucro. Uhum. E segundo, eu faço parte desse processo. Sim. Então, toda vez que eu estou dentro da empresa, eu falo, é a nossa empresa, é o nosso processo, é o nosso negócio que está aqui. São nossas dificuldades, são nossos problemas. E hoje eu tenho eu trabalho muito por projeto, né? Então, eu tenho projetos que são de curto, médio e tem projetos de longo prazo. Projeto de longo prazo eu considero acima de 9 meses de que eu fico junto com uma empresa, Sim. né? Acima de 9 meses são projetos de longo prazo. Projetos de E a empresa não pode renovar esse contrato depois de 9 meses para continuar contigo daí? Sim, desde que, por exemplo, assim, o objetivo daquele projeto a gente atingiu, a gente renova para outro objetivo. Então, assim, o que que acontece geralmente quando a gente trabalha com consultoria, a empresa chega num determinado patamar, ela fala, não, beleza, agora eu consegui, organizar a minha parte financeira, a parte de gestão, agora eu quero crescer, eu quero abrir uma filial. Então, o consultor continua dentro da empresa para fazer todo esse processo de organização e tal, de ampliação e abrir uma nova filial. Isso é só um exemplo, né? E o processo de coaching, ele é um processo de curto prazo. Ele dura aí no máximo 3 meses, né? Eu fico... E são duas frentes diferentes de trabalho. Então, o processo da consultoria é lá dentro da empresa. Eu vou na empresa, eu fico lá, eu tenho acesso a informações, a gente ajuda a tomar decisão, implementar inovação, mudanças e tudo mais. E o processo de coaching é um processo mais individualizado. Então, ali a gente trabalha comportamento, né? A maioria das vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente só não consegue executar. Então, a gente trabalha comportamento e desenvolvimento de habilidades. Esses são projetos mais curtos, né? Geralmente de 2, 3 meses. E também eles podem ser renovados desde que a gente tenha um novo objetivo, porque a ideia o projeto ele tem que chegar no final e entregar o resultado. Eu não me conformo, por exemplo, de eu chegar no final de um projeto e não ter atingido o resultado daquele projeto. Às vezes eu estendo o atendimento, já aconteceu, eu acabo estendendo o prazo de atendimento desse cliente até a gente chegar no resultado, porque não tem cabimento na minha concepção eu sair do negócio e falar assim, era para a gente chegar em 50 mil de faturamento e a gente chegou em 47. Cara, se não chegar em 50 mil, não saio dali. Sim. Eu trabalho de graça ali, mas o negócio tem que acontecer, sabe? É meio que uma questão de orgulho, mas para isso sair do chão. E quantas empresas tu está atendendo? Ó, hoje em atividade, assim, eu devo estar. Pior que eu nem sei, André, você tem que parar de fazer conta, tá? Caramba. Mas eu devo Tá estar. bom, então. A agenda tá bem corridinha. Eu tô bem feliz nisso, assim, porque a agenda tá bem corrida e eu falo assim, gente, eu sem agenda, eu sou um desastre. Eu não sei nem eu esqueço a filha na creche, por exemplo, né? Mas hoje fixos, assim, fixos não, em projetos em andamento, deve ter uns 10 em andamento, mas já teve projetos
finalizados e tem projetos que a gente está em negociação também para implementar. Então, aí tem, às vezes tem que dar uma segurada também, porque senão eu não consigo dar conta de toda a demanda. Então, às vezes eu dou uma seguradinha para um mês ou dois para finalizar uma etapa de projetos para começar outra. Sim, esclarece um pouquinho mais para a gente o que realmente se faz, um pouquinho mais. Então, vamos lá. Eu vou falar um de cada vez, né? Então, o processo de coaching, Andressa. Para quem que serve o processo de coaching? O processo de coaching serve para aquela pessoa que quer melhorar o seu resultado, o seu desempenho, né? Então, vamos supor, pode ser um líder, pode ser um dono de negócio, pode ser você funcionário, colaborador. O processo de coaching ele é bem democrático, qualquer pessoa pode fazer, desde que você tenha um objetivo claro. Raquel, ó, eu tô hoje como líder dentro da empresa e eu quero virar gerente, né? Entre você ser líder e você ser gerente, você tem uma série de habilidades e conhecimento que tu ainda não tem, que você precisa desenvolver para você estar pronto para ir para essa próxima etapa. Eu consigo te ajudar a você desenvolver, eu consigo te mostrar os caminhos para você chegar nesse objetivo, né? Às vezes acontece assim, o dono do negócio, ele tá com o negócio lá faturando, sei lá, um valor X e ele quer dobrar de tamanho. Para você gerenciar um negócio que fatura, sei lá, 100 mil reais, você precisa de determinadas habilidades. Para você gerenciar um negócio que fatura 200, você precisa de outras habilidades, porque você vai precisar de mais gente na equipe, você vai precisar estruturar processo, e uma das coisas que eu vejo mais, assim, as pessoas se perdendo é em gestão de processo, que é uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar na consultoria, porque é ajudar as pessoas a organizar os processos, sabe? Para funcionar melhor. Então, o processo de coaching ele é individualizado. As empresas, por exemplo, também conseguem contratar coaching para os colaboradores. Então, vamos supor, você tem uma empresa, tem um colaborador ali que você quer desenvolver habilidades de liderança ou de gestão, né? Quero que ele seja um líder, quero que ele seja um coordenador, quero que ele seja um gerente. Consegue me contratar para a gente fazer esse processo de desenvolvimento. Todo o processo ele tem um passo a passo, sabe? Todo o processo de desenvolvimento tem um passo a passo, seja ele no individual, seja ele no corporativo, que é esse que a empresa contrata, que a gente vai fazendo e quando a empresa contrata, a cada determinado período, a gente tem uma reunião entre o colaborador, quem contratou o processo e eu, para a gente falar, olha, o status está assim, né? Os resultados são esses, e aí a empresa define se estamos no caminho, ou se precisamos fazer ajuste, ou se precisamos melhorar, e a gente vai. Eu falo assim, não existe não dar resultado num processo assim. Não existe. Porque você anda um trecho da estrada, você para e você valida. Dono da empresa, é isso que estava esperando? É assim que você precisa? A gente continua, não é. Opa, tá faltando coisa aqui. Eu precisava que a pessoa fizesse mais tal e tal atividade. A gente ajusta. Não tem não dar resultado. Esse é o processo de coaching, né? Que eu falei que dura aí de 2 a 3 meses, depende muito do processo, então eu não trabalho com coisa pacotada, muito pronta, assim, eu vejo muito a necessidade para a gente avaliar o que precisa. E a consultoria é um processo em que eu vou para a empresa, né? E eu ajudo diretamente nos processos. Então, hoje eu tenho clientes que eu faço atendimento semanal, tem clientes que eu faço atendimentos quinzenais, tem clientes que eu faço atendimento mensal. Depende o nível do projeto que a gente está, depende da necessidade e da velocidade que a empresa precisa. Às vezes a empresa quer falar assim, não, eu quero que o processo ande rápido. Aí, às vezes, eu vou 2 vezes na semana, né? Então, depende muito da necessidade da empresa. Lá, a gente pega, por exemplo, eu preciso estruturar processo, que é uma das coisas que eu falei que eu gosto bastante. Estruturar processo. Então, a gente desenha passo a passo de cada processo dentro da empresa. A gente implementa, treina funcionário, acompanha para ver se está tudo ok e faz os ajustes. De novo, que nem eu digo, não tem não dar resultado, porque eu estou ali acompanhando. Um grande diferencial meu do processo de consultoria para os processos de consultoria, por exemplo, que você consegue via Sebrae, é que o pessoal costuma vir, avalia a empresa, olha, faz o diagnóstico e te diz assim, Andressa, você tem problema nessas áreas, resolve. E vai embora. Sim. Eu não. Eu venho ali, a gente faz um diagnóstico do negócio, eu falo assim, Andressa, temos problemas nessas áreas. Aí a gente senta, planeja e eu acompanho a execução. Sim.
Então, eu não te deixo sozinha, sem saber o que fazer. Porque geralmente você sabe onde é que está o problema, né? A questão é que se você soubesse a solução, você mesmo implementaria. Então, aí o consultor, ele tem que ficar para isso, sabe? Para te ajudar a implementar a solução. E tu trabalha com marketing, 5S, Então assim, qual que é as minhas especialidades, tá? É gestão, liderança, gestão de processo. 5S está dentro da parte de gestão. Marketing, que nem eu falo, eu brinco assim com meus clientes, eu sei te dizer o resultado que esse negócio tem que dar. Não é a minha especialidade, né? E uma outra coisa também, tem coisas que eu falo para o meu cliente, falo, ó, precisaria de uma consultoria de organização de loja. Eu não sei fazer, né? Então eu sou bem aberta, porque a gente não consegue saber tudo. Então, cuidado com o profissional que diz que sabe tudo, tá? Porque é impossível, é impossível. Quando se trata de gestão de negócios, é impossível alguém que saiba tudo. Você pode saber muitas coisas, saber tudo é impossível, né? Em qualquer área, em qualquer situação, tu nunca vai conseguir saber tudo, né? Ou você é aquele o famoso pato, né? Pato sabe andar, sabe voar, sabe nadar, não sabe fazer nada direito, né? Então, eu falo assim, quando você tá com um problema de saúde, você procura um médico especialista naquele seu problema, né? Dificilmente você tá com problema de rim, você vai procurar um clínico geral, não, você vai procurar um especialista de rim para te ajudar a tratar. O consultor é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, parte de marketing, eu consigo ajudar em algumas coisas, né? Em estratégias especialmente, estratégias mas não na parte de execução, operacionalização, não é o meu forte, vamos falar assim. Mas a parte estratégica, daí tá dentro da gestão estratégica, a gente consegue auxiliar. E diz quem que é o seu modelo de inspiração nessa parte de consultoria, empreendedorismo? Em empreendedorismo tem muita gente assim, mas tem duas pessoas que eu acho que eu sempre olhei e tentei seguir a trilha, sabe? Uma das pessoas, ela é a dona da Luiza Helena, da Magazine Luiza, né? A dona Luiza Helena Trajano. Ela é uma pessoa fora de série. Então, assim, em tudo, em tudo. Eu falo que ela é uma pessoa fora dos padrões, né? Ela é baixinha, gordinha, e nada contra, né? Porque também sou gordinha e tudo mais, mas assim, os padrões, né, da sociedade é tipo, magra, alta, loira. Ela não é nada disso. E ela tem um sucesso enorme, gigante. Então, com certeza. E é uma grande incentivadora de pessoas. Isso é uma das coisas que eu mais admiro nela. Ela é uma admiradora e incentivadora de pessoas. E outra pessoa, assim, na parte de empreendedorismo, que eu acho que tem que se tirar o chapéu, é uma pessoa que é daqui da cidade e que eu e muitas pessoas trabalhamos com ela, é a Miramar, né? Que era a dona da loja para todos. A dona Miramar é um exemplo de liderança, de posicionamento, de inovação da época dela. Então, foi meu primeiro trabalho ali, não dá para deixar de registrar. Sim. E em termos de consultoria, eu me inspiro num guri que é o Luiz Azevedo. Ele é o dono da Pro10 Consultoria, ele está há mais de 20 anos no mercado e trabalha lá no Paraná. E assim, foi com ele que eu aprendi muita coisa da parte de implementação de consultoria, né? Então, assim, o Luiz é uma pessoa que me espelho muito na trajetória dele e no modelo dele trabalhar. Então, as redes sociais dessas pessoas que inspiram a Raquel Poloni vão estar na descrição. Para você conhecer um pouquinho mais, né? Legal. E quais são os seus projetos para os próximos anos, seus objetivos? Ai, Andressa, eu não estava preparada para a gente. Eu falei que eu ia ser cobaia e que ela ia me pegar de surpresa. Bom, assim, para o próximo ano, assim, a ideia é ampliar, né? Começar a contratar a equipe para poder ampliar o atendimento e ampliar não só o número de clientes, mas ampliar o raio de atendimento, porque assim como Trindade, tem muitas outras cidades que têm um perfil parecido, que também passam pelos mesmos perrengues e que a gente pode estar implementando e estar ajudando. Tem o projeto da formação de líder, que é um projeto bem democrático, que eu quero ampliar também, né? Para a gente estar aí, pelo menos, o objetivo até o final do ano que vem é ter pelo menos 100 pessoas treinadas nesse processo. Vai ser bem bacana. É uma das coisas que eu quero que engrene muito, sabe? Porque é uma forma de distribuir conhecimento e melhorar a gestão de pessoas, de negócio, de uma forma bem prática. E vai dar certo. E vai dar certo, né? E
como é que você consegue dividir o seu tempo com a presidência da CISA e com o seu próprio negócio? Eu não divido, né, Andressa? Eu apago incêndio às vezes. Não, mas assim, a gente tem, que nem eu falo, uma das coisas que me ajuda muito é a bendita da agenda, né? Hoje eu não sei, não sei o que seria da minha vida se não fosse a minha agenda. É, então a gente tem lá planejado, né? Então, planejamento de novo, planejamento é tudo, né? Os dias em que eu tô fixa na associação, que eu venho para resolver essas coisas contigo, quando a gente tem reunião, quando a gente tem evento, eu tiro real, assim, é tirar o tempo real para poder fazer aquilo ali. Então, assim, naquela hora não vou poder atender um cliente, eu tenho que vir, né, para a gente poder fazer uma reunião para a gente poder planejar, porque às vezes, as coisas que acontecem na associação, elas também precisam de planejamento, então demanda tempo. Aí, às vezes, a gente quer ir fazer uma visita, conversar com os associados também, demanda tempo. Você tem que tirar um tempinho para fazer, né? Sim. E trabalhar para você é mais fácil ou é mais difícil? Gente, foi uma primeira idade que bateu na cara, sabe? Porque quando você trabalha para os outros, tem alguém que fica te incomodando, né? Sim. Você tá lá no horário, você tem que estar lá no horário, batendo ponto. E quando você trabalha para você, às vezes bate aquela preguicinha assim, de tipo, ai, vou ficar mais um pouquinho. Ai, hoje eu vou resolver tal coisa, né? Cara, foi uma das primeiras coisas que eu tive que aprender a lidar, mas não comigo, assim, até que eu era bem disciplinada, mas era mais com as pessoas, porque era do tipo, já que você não tá fazendo nada, você pode ver esse negócio aqui para mim? Ah, já que você tem, agora que eu tenho um escritório, fica mais fácil de trabalhar. Então, quando às vezes eu preciso esticar o horário, coisa assim, eu não vou para casa, eu fico no escritório, porque me ajudou bastante. Mas quando eu tava de home office, era aquela coisa assim, mãe, mãe faz isso, mãe faz aquilo. Aí, quando não era os filhos, era a minha mãe, era o marido, né? Então, assim, vai surgindo coisas para te tirar do foco. O escritório nisso me ajudou bastante. Então, tipo assim, ó, eu vou para trabalhar, né? Então, isso exigiu muita disciplina. E é diferente, por exemplo, o meu trabalho é diferente do comércio. O comércio precisa. O mercado regula, né? Tu tem um horário que abre, o mercado que eu digo concorrência, assim. Todo mundo abre às 8, tu também tem que abrir no máximo 8h30 ou 9 horas no máximo, tu tem que abrir a porta, né? Senão teu concorrente vende, tu não vende. Eu não tenho isso. Então, também é um desafio. Você tem que criar uma rotina. Por isso que eu falo muito que eu gosto muito de implementação de processo, né? Você implementa o processo, tipo, na segunda o negócio acontece assim, na terça assado, e aí as coisas fluem, né? Então, o processo serve para você produzir alguma coisa, para você vender alguma coisa, para você fazer qualquer coisa, você precisa de processo, né? Então, isso ajudou bastante. E se pretende continuar na presidência da CISA depois que acabar o seu mandato? Não por dois motivos, tá? Não que eu não goste. Eu acho incrível, né? Foi uma experiência gratificante, é uma experiência gratificante, que eu aprendo todos os dias na associação também, mas não é saudável para a associação e nem para mim, né? Eu falo que se você observar um grupo de gansos voando, tem sempre um ponteiro, né? E o presidente da associação é o ponteiro desse grupo de 82 gansos que voam. Quando esse ganso cansa, alguém precisa assumir que está mais descansado e ele vai para o final da fila. Então, não é saudável para mim, não é saudável para a associação. É que eu continue mais do que uma gestão, né? Não que eu vá deixar de ajudar, muito pelo contrário, eu vou continuar à disposição e tudo mais. Vai continuar na diretoria? Posso continuar na diretoria, posso, né, simplesmente como associado, ajudando, dando sugestões e tudo mais, mas é legal que mais alguém passe por essa experiência. Porque na verdade você está planejando bastante projetos, tem muitos projetos para vir ainda, né? E nem só por isso, né, Andressa? É mais por essa questão de não cansar, porque é lógico que às vezes as pessoas falam assim, Raquel, tá dando certo, continua. Só que talvez o meu dar certo não é o melhor para a associação. Então, ideias novas, cabeça nova, é muito legal. E também é uma oportunidade de aprendizagem para outra pessoa, né? Sim. Não sei, né? Você tem algum desafio que você está enfrentando na sua empresa que a CISA pode procurar alguma solução? Olha, desafios a gente tem vários, né? E a associação é um suporte, né? Em vários sentidos. E às vezes eu tô sempre eu tô trabalhando hoje de manhã, né? E passando, Andressa, ó, vamos ver como é que funciona lá em Sarandi esse negócio aqui, porque é legal trazer para cá, né? É aquela questão da assessoria contábil.
né? Então, assim, a minha empresa vai migrar de regime contábil, eu vou precisar de assessoria, né? Então, são coisas, assim, que a gente pode estar implementando. Então, é um suporte, eu falo assim, foi uma grande oportunidade de aprender na prática, muita coisa dentro da associação. E eu vejo a associação hoje, assim, não é só uma entidade para te possibilitar o acesso à plataforma da SPC, né? Então, a gente tem aqui uma entidade que está preocupada em fazer você ser conhecido, em te colocar em contato com outras empresas. Sim. Essa parte, para mim, que eu falo que é o melhor suporte a melhor coisa que a associação faz para mim é me colocar em contato com outras empresas, né? Tem várias parcerias, então a parceria que a gente fechou com o Banrisul, incrível ali para financiamento imobiliário, né? Tem parceria vindo aí com o Sicredi, então isso tudo Sim, é uma soma. muitas outras, né? Que a gente está planejando, mas E ninguém tá buscando, esperando. exatamente. Então, assim, isso é muito legal. Tem uma parceria com a Cressol que muito me interessa também, que a gente precisamos voltar lá para a gente fechar aquela negociação. Além disso, a gente vem buscando outras coisas. Mas para mim, o principal hoje dentro da associação é o networking. E se me passa um feedback tanto da minha parte, tanto dos diretores, como é que você acha que a CISA está lidando com isso? Tem Olha, alguma melhora, uma mudança que melhoria a vocês gente sempre tem, né, Andressa? Melhoria a gente sempre tem, mas assim, eu não posso me queixar, eu sou muito grata pelas pessoas que estão na diretoria, porque estão sempre dispostos a ajudar e estão sempre fazendo esforço. Eu vejo que tem muita gente, às vezes, assim, muito mais ocupada também, muita gente ocupada pra caramba, mas que você pede assim, ó, dá uma força, dá uma mão, os caras vêm, sabe? As pessoas estão ali. é que na verdade todo mundo tem o seu comércio, tem a sua empresa, é corrido, né? É bem corrido e você tá num processo assim bem bacana de aprendizagem, né? Se permitindo, isso é muito legal, se permitindo a fazer coisas que nunca fez antes. Então, isso Vergonha. com vergonhinha da câmera, né? Mas tá indo, Andressa. E acho que o mais importante de tudo é que você tem umas coisas que você tem, que para mim é mais importante do que currículo, do que tudo, você tem vontade de aprender. E isso já diz tudo. Eu fiquei emocionada. Você quer compartilhar alguma coisa que eu não perguntei? Que assim, se tem alguém, né, que você gosta, que tem uma empresa que ainda não é sócia da CISA, convida essa pessoa para vir para cá, porque aqui a gente está para se ajudar, para compartilhar. Então, é isso. Eu agradeço imensamente pela sua participação aqui no primeiro podcast dos associados. E também agradeço você que está nos assistindo e fiquem ligadinhos, né, que vai vir mais participações de empreendedores associados à CISA. Vai vir muitas novidades por aí. Fiquem ligadinhos. Eu agradeço pelo convite, de coração, assim, parabéns, Andressa, pela iniciativa. Eu acho que esse programa vai ser muito, muito legal. Sim, é uma inovação, né? Na nossa cidade é meio pequenininha, não tem nada assim, né? É um inovador. Estamos aqui para Estamos quebrar aqui, padrões. Então tá, muito obrigada e tchau, tchau.